Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à FEC 2021 com o FECcast, mais especificamente agitando essa segundona que você está acompanhando no YouTube da Uniar e também no Facebook da instituição. Agora o tema é concurso público, como entrar para carreiras com estabilidade. Olha, eu quero saber, viu? Quem sabe muito bem é meu companheiro Brook Oliver, que vai inclusive falar da sua experiência. Mas a gente vai ouvir bastante também os professores, a Natália Vedroni, né, que é do Serviço Social, e os professores do curso de Direito, Fernando Passos, que está aqui com a gente, e o Ricardo Bonotto. Ô, Brook, começa então conversando com a gente, contando essa sua experiência de concurso público, né? De Sim. aprovado em um concurso público, e depois também a gente interage com os nossos convidados. Exato. Boa noite para vocês aí que estão assistindo a gente. Pode fazer pergunta, tá? Pode fazer pergunta aí no chat, manda coraçãozinho, o Paulo vai responder, vai fazer todas as perguntas e vai falar que todo mundo tá assistindo. Vamos viralizar essa live de concurso aí. Minha experiência foi ótima, né? Tava conversando aqui com os convidados antes, que é a minha primeira experiência com concurso público, eu desisti, né? Eu abandonei, eu era do estado e larguei o meu cargo. Aí o professor disse, você é responsável agora? Eu disse que eu espero que sim, espero que eu seja responsável agora enquanto professor da rede pública, eu enquanto especialista em teatro. Estamos bem, né? Estamos bem, né? Concurso é uma pergunta, é um tema que eu principalmente, né? As pessoas sempre me perguntam, todo mundo que é funcionário fala, e aí, quando vai ter concurso? Ah, é fácil? É difícil? Como é passar o concurso? Ah, mas concurso aí? Então, são essas perguntas que você tem ou que você quer ter. Mande pra gente que nós vamos responder e eles com certeza vão responder mais, porque estamos aqui mais para ouvir do que para falar hoje. Não é mesmo, senhor Zé? Exatamente. Vamos começar então com a professora Natália, que me trouxe alguns números muito interessantes, né, de concursos públicos no Brasil, principalmente no ano que vem. Aí serão mais de 73 mil vagas só em concursos públicos no Brasil o ano que vem. Gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o tema. Exatamente. A partir do ano que vem tem um projeto, né, de lei orçamentária que prevê mais do que 70 mil vagas para concursos públicos, e são de diversas áreas, tem de Tribunal de Justiça, Ministério Público, analistas, e o serviço social, né, o assistente social, é uma grande possibilidade, porque ele tem muitas maneiras de atuar, ele pode prestar esses concursos públicos e pode seguir carreira, e tem também a estabilidade, né, que é algo que sempre que eles procuram, lembrando sempre da jornada de 30 horas, né, que é do assistente social, então realmente vale bastante a pena. Professor Fernando Passos, é muito difícil, né, passar num concurso público no Brasil. É muito concorrido, né? Eu estava vendo aqui uns números, por exemplo, o concurso do INSS, que foi um dos mais concorridos, 1.145 candidatos por vaga. A cada 1.145 pessoas, um só passa. E como que é difícil, né? É verdade, nós estamos falando para a juventude, não é? Acima de tudo. E a juventude já começa a pensar um pouco em estabilidade. E o concurso público, ele gera uma estabilidade, porque a Constituição, esta famosa Constituição, em que tanto falamos nela, principalmente hoje, não é? Mais do que nunca, a Constituição garante estabilidade. O funcionário público, o servidor público, melhor dizendo, ele não pode ser demitido, exceto, claro, a bem do serviço público, tem uma série de regras, evidentemente, não é? Então, isso traz uma estabilidade. Traz também algo que muitos buscam, que é a aposentadoria integral, não é? Agora, evidentemente, de todos os cursos, o curso que proporciona mais linhas, vamos chamar assim, para concurso público, mais carreiras, nós chamamos de carreira, é o curso de Direito, porque você tem juízes, você tem promotores, os delegados de polícia precisam ser, antes de tudo, formados bacharéis em Direito, você tem as carreiras dentro do próprio Poder Judiciário, que consomem muito da profissão do advogado, do bacharel em Direito, não é? Você tem os serventuários da Justiça, que são milhares no Brasil todo, e tem muita rotatividade, sabe? Se muda muito, não é? Então, o direito tem esta visão. Agora, o Estado precisa agir
em prol da sociedade, conforme acabamos de ver o ilustre professor dizendo, ele é professor de teatro, uma das coisas mais importantes na área da educação, não é? Então o Estado precisa agir, e ele age através dos seus servidores, que em regra são concursados, portanto, aqueles que pretendem uma estabilidade, que pretendem esta segurança, não é também um mar de rosas, mas aqueles que pretendem isto, eles têm que pensar realmente nos concursos públicos. Professor Bonotto, e tem muitas opções, principalmente na área do direito, né? Se a gente for pegar quantos concursos públicos que tem nessa área, né? Sim, eu acho também que é interessante falar um pouco independente do curso, enfim, do concurso que a gente vai prestar, uma coisa que eu acho que é muito interessante para o jovem, eu acho que o jovem ainda está naquele processo de decisão, o que ele vai fazer e tal, mas é a questão da vocação também, né? Porque a gente às vezes vê muitas pessoas procurando só estabilidade, e quando ingressam num concurso público, eles acabam se frustrando, né? Porque não era aquilo que eles queriam, tal. E você tem um índice muito grande de pessoas que não estão contentes dentro do funcionalismo público, né? Então, um dos conselhos que eu daria para quem quer prestar um concurso público é realmente ver a vocação, né? Se você tem vocação para esse cargo, como o Fernando falou, você vai ser um servidor público, você vai ser um agente do Estado que vai atuar na sociedade. Isso é uma função importantíssima. Você não pode ter um concurso simplesmente porque você não quer perder o emprego. Então tem que ser também, de certa forma, uma vocação, né? Isso é muito importante. Conheço vários casos de pessoas que não tinham vocação para funcionários públicos, prestaram contra a estabilidade e depois adoeceram, enfim, saíram. Então você tem essas questões. E no Brasil, não sei se é uma impressão minha, parece que tem um preconceito muito grande ainda com o funcionário público, né? Como se fosse... Isto tem um certo sentido, porque antigamente você tinha uma dificuldade muito maior em demitir um servidor público ineficiente. Então você tinha, hoje já está mais consolidado também buscar essa eficiência. Então, e você tinha um regime jurídico, desculpa o termo, assim, é um termo mais técnico, não é? O regime jurídico são as normas aplicadas, melhor dizendo, a esta área dos concursos públicos e do servidor público, aquele que serve o público, né? Essa é a ideia. E você tinha um regime que era muito mais estático, muito mais difícil. Então, mas o que o professor Bonotto disse é a grande verdade. Aquele que não tem vocação para ser professor, por exemplo, não tem que prestar um concurso público só pela estabilidade. Vai ser microempreendedor, vai atuar naquilo que tem desejo. Toda a função humana em que você faz aquilo que você gosta, se você fizer aquilo que você gosta profissionalmente, você vai se sair bem. Porque além da felicidade, a felicidade também vai trazer os recursos necessários para a sua vida. Pode ser menos do que o outro, mas assim é a sociedade, entende? Sem vocação, não existe essa possibilidade. E também a juventude tem tempo para tomar essa decisão. Não precisa tomar essa decisão com 17 anos, entende? Vai estudando, escolha um dos excelentes cursos aqui da nossa Uniara. Nós temos cursos para todas essas vocações e durante o curso você vai aprendendo, né? Amadurecendo e verificando se você quer ou não prestar um concurso público. Eu estou me alongando um pouco, mas só para dizer, eu tenho uma pessoa na família que se formou num belíssimo curso aqui da Uniara e os pais queriam que prestasse o concurso público. Falou, não vou prestar, não tenho a menor vocação para trabalhar para o Estado, não é? E está aí, como nós dizemos na gíria, se virando com a vida, mas sendo feliz acima de tudo, né? Escolheu, né? Isso que é importante, a busca da felicidade. Agora, o servidor público também, quando exerce aquilo com a sua vocação, ele é plenamente realizado. Com certeza. Ô, Nathalie, dentro do curso de serviço social, que é um curso novo aqui na Uniara, ele tem muitas opções também, né? Ele pode ir estudando e aí, conforme for avançando o curso, ele pode ir para várias áreas, inclusive tentando aí o concurso público, né? Isso, exatamente. E algo que a gente sempre fala para os nossos alunos é a importância da preparação. Então, assim, não tem que esperar aparecer um edital para você começar a estudar para o concurso. É importante ter um planejamento desde o início do curso, né? Quem costuma prestar o concurso público sabe, dificilmente você vai conseguir passar logo de primeira. Então, você vai adquirindo experiência, sejam em vários
concursos que você pode prestar, até você ir se encontrando numa carreira, você ir observando o que você consegue, o que você vai ter maior aptidão e você ter esse planejamento. Então, por exemplo, você pode prestar alguns concursos, aí talvez você pode, com seus próprios erros, você pode ir vendo o que você vai conseguir melhorar para o próximo. E realmente é uma carreira que você vai trilhando, né? De prestar concurso. Uma hora, se você não desistir, você com certeza vai conseguir ter aprovação. Né? E um concurso você vai aprendendo com o outro. Quando a gente começa a prestar o concurso, isso é algo muito importante. Eu já prestei vários, né? Desde quando eu estava na graduação. E a gente consegue observar como a gente vai evoluindo, como a gente vai aprendendo. A gente não pode desanimar, né? Mas a gente vai observando, vai aprendendo com os erros, vai vendo o que pede um edital, o que cobra mais numa carreira, né? Mesmo que na área do serviço social, legislação é algo que se cobra muito, né? Aí depende da área que você vai escolher, tem uma legislação mais específica, mas cai bastante, por isso que, inclusive, no nosso curso a gente tem disciplinas que são relacionadas ao direito. E é muito importante ter esse planejamento, ter essa preparação desde a graduação. Então, você pode, inclusive, prestar os concursos públicos desde o início. Natália, só como posso complementar, só aproveitando o gancho, Natália, acho que a Natália tocou num ponto interessante, né? Você tem umas coisas básicas no concurso, né? São pontos comuns, né? Isso. Português, matemática, enfim, você consegue já ir estudando, se preparando para esse tipo de... fazendo uma boa base, né? E para depois, na verdade, você ir atingir as suas especificidades. E é interessante hoje que a gente tem muita facilidade para conseguir acessar concursos, né? Que já tiveram. Então, você consegue ter todo esse portfólio de concursos antigos que você pode ir mapeando, né? Você pode responder as perguntas, enfim, e direcionando seu estudo ao longo do tempo. Ô, meu caro Brook Oliver, você quer trabalhar no Banco do Brasil? Ai, não, gente, não. Não é pra você? Não, exatas, essas coisas não burocráticas, não é Porque, comigo. olha, é o concurso mais concorrido da história. Olha, as Mais pessoas ficaram de 1,5 assustadas. milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a uma vaga no Banco do Brasil. O concurso, inclusive, vai ser no próximo domingo. Esse é o concurso de maior presença de brasileiros concorrendo por uma Boa vaga. sorte. A gente mostra que muita gente sabe, né, numa crise econômica como o país está, desemprego muito alto, você ter essa oportunidade de trabalhar esses números, eu acho que não chegam nem a surpreender, né, mas mostram o tamanho que está se criando a importância do concurso público. Eu né? imagino também que esse concurso ele está um pouco super, né, dimensionado por causa da pandemia. Nós ficamos muito tempo aí, um tempo grande sem concursos públicos, né? E efetivamente esse setor bancário é um setor muito complexo porque ele passa por inúmeras transformações e com perda de postos do trabalho. Então as pessoas querem logo ver se consegue esse posto de trabalho para depois não ser mandado embora, porque hoje você tem na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem bancos que não tem mais agência, nem tem agência, você não tem onde ir. Não existe essa possibilidade, é tudo pelo meio eletrônico, não é? Isso. Então, é uma área realmente complexa e convidativa, porque a tendência é que esses números de oferta de vagas para esses concursos diminuam. Mas sempre que diminui num lugar, aumenta em outro. É a base da economia, não é? Então, os novos negócios vão surgindo. Vejam, o MEI, o microempreendedor individual. Hoje nós temos mais de 1 milhão de microempreendedores individuais no Brasil. É algo que não existia. Sim. Eles existiam, na verdade, né, professor Bonotto? Informais. Mas eles existiam informalmente e sem estímulo. Hoje eles estão existindo com estímulo, entende? E alguns participam até de licitações já, que é uma espécie de contratação, como se fosse um concurso, mas claro que não é, para fatos determinados, né? Pelo serviço público. Então, isso é muito importante, porque a tecnologia está transformando. E nós ainda temos pouquíssimos concursos públicos voltados à área da tecnologia, porque o Estado não se moderniza. Ele demora muito para se modernizar. Mas a hora que se modernizar, você vai ter, assim, concursos nessa área de tecnologia, assim, assustadores, com números de vagas
muito grande sendo ofertadas. Sim, uma coisa que é importantíssima para todo mundo é a questão da remuneração. Sim. Todo mundo quer ganhar bem. E geralmente o concurso público ele paga muito bem na média de salário do brasileiro. Né? Principalmente na área do direito. Oi, Não, principalmente na área do direito. A área do direito tem uns concursos. sim, sim. No direito, o direito Tem é essa o vantagem, máximo, né? Sim. Porque você tem nesse Veio um patamar, susto né? agora. Nesse patamar. Não. Mas há uma desproporção muito grande, evidentemente. Por exemplo, há 40 anos, acho que um pouco mais, 50 anos atrás, um professor ganhava como um juiz de direito, não é? Hoje, um professor recebe uma remuneração 10 vezes menos do que um juiz, muitas vezes. Depende do estado, depende também quantos anos o juiz e o professor também têm de carreira, né? Estou falando de professor do ensino básico, que é o que menos é remunerado Sim. no país, né? Sim. A remuneração é menor. Então, evidentemente, o direito tem essa vantagem porque você tem algumas carreiras que são consideradas essenciais para o Estado brasileiro e que também tem menos gente, menos número. Por exemplo, se todos os professores forem ganhar igual ao juiz, você não tem como pagar, porque professores são milhões e juízes são 17 mil no Brasil. Então, acaba sendo relativamente pouco, não é? E você tem o Ministério Público, que são os promotores que defendem o Estado. Depois você tem os procuradores. Todas essas carreiras, defensores públicos hoje, todas essas carreiras têm uma remuneração muito alta. Mas a competição é grande, não só pela remuneração, também pela remuneração, claro, mas é muito grande porque ela é muito elevada e são carreiras importantes que as pessoas querem ser juiz, querem ser promotor, elas têm também a satisfação, né? Imagina o juiz dizer quem está certo, né? Quem está errado, onde está o correto, onde está a lei, onde está a justiça, né? Quer dizer, é algo extremamente nobre, não é? Importantíssimo. Eu nunca quis prestar nenhum concurso, porque eu sempre fui advogado, eu gosto de ter um lado, sabe? Um lado para defender, né? Para fazer a justiça acontecer. Eu quero interagir, eu quero forçar, eu quero lutar por um ideal, entende? Sim. Aí deixa que o outro decida se o meu ideal está correto, se a minha luta está correta ou não, né? Agora, o direito tem essa amplitude. Agora, você tem profissões, por exemplo, a sua profissão é uma profissão... Antigamente era uma profissão 100% exclusivamente de concurso público, hoje já não é, né? Tem muito no setor privado também, né? Assistente social. O serviço social ele passou por muitas mudanças. Né? Então, a gente passou por um movimento que a gente costuma falar de reconceituação. Então, mudou muitas perspectivas do assistente social. E algo interessante que o professor Fernando falou a respeito da atuação, né, do juiz. E, assim, o assistente social, ele trabalha junto com o juiz, por exemplo, no Tribunal de Justiça, né, fornecendo as análises técnicas que ele vai fazer, as perícias, os estudos sociais. Então, assim, também... claro, a média salarial não é tão alta quanto a do direito, mas também está em crescimento. Então, a gente vê muita perspectiva a respeito da profissão, porque tanto Defensoria, Ministério Público, os próprios tribunais, sempre que abrem concursos na área do direito, também abrem na área do serviço social, porque é um importante profissional que fornece um apoio técnico, fornece uma visão importante a respeito do contexto que as pessoas, principalmente em vulnerabilidades, elas vão estar inseridas. Então, assim, é muito importante também a atuação do assistente social nesse ambiente de concursos, nessas carreiras, né, que vão existir. Ô, Bruno, eu tô vendo uma pergunta ali da plateia ali. Tem Você pergunta autoriza na a gente fazer? plateia? A Camila está perguntando se ela é fisioterapeuta, prestou concurso e em 2019 não foi chamada e normalmente ela está dizendo que é difícil ser chamada, demora muito para ser chamada. Isso pode desestimular cada vez mais o jovem a ingressar no concurso público? Essa é a pergunta da Camila, que é fisioterapeuta. Nossa. Só vou antes delas responderem, só vou fazer um comentário. Não desista, tá? Porque eu demorei 5 anos. Tá? Quase caducou o meu concurso, mas eu consegui. Tá? Não desista. Esse é um excelente conselho, porque você não pode desistir mesmo. Porque o que acontece? O Estado não pode ficar fazendo concurso todo dia.
Então, ele tem tantas vagas para preencher. Ele abre um concurso com muito mais gente classificada. E o Estado só vai chamando conforme a disponibilidade, porque o dinheiro público é dinheiro de imposto. Sim. Então, não pode ficar chamando à vontade assim. Então, você fica numa lista, realmente, né? Às vezes é muito demorado. O que o pessoal tem feito é isso que o nosso Bruno acabou de nos dizer, é não desistir e ir prestando outros concursos, inclusive, muitas vezes, não é? Você vai prestando outro. Às vezes você é chamado num que você prestou posteriormente, antes daquele que você já tinha prestado. Se esquecer, é chamado. E você não perde, né? Exatamente. Não perde. E você não perde o direito. Você depois pode optar, né? Tem vários amigos meus que optaram, eles já estavam empregados no serviço público e depois passaram em outro concurso, abandonaram essa carreira e foram para outra. Agora, essa questão salarial é importantíssima, mas isso é o Estado no seu contrato social que define. Quando a gente define assim, o salário mais alto do poder público não é o do presidente da República, é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Estado está dizendo que essa carreira é tão importante quanto a do professor, mas como são 17 mil juízes e mais de 1 milhão de professores, o Estado é que faz. Então, não está errado. Essa desproporção não é errada. Ela não precisava ser tão gritante, principalmente em relação aos professores e policiais, por exemplo. Uma carreira que é uma procura muito grande no Brasil, é a carreira para polícia. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Uhum. É uma carreira que atrai, o jovem gosta de ser policial, não é? Tanto o homem como agora a mulher, porque antigamente não se podia mulher, como no exército, não se admitia mulher, né? Hoje nós temos policiais, militares e civis, etc., federais, que são espetaculares, e são mulheres. Já não existe nem mais essa diferença. É polícia, ponto. Exatamente. Né? Então, isso também atrai muito, mas tem que ter vocação, porque ser policial é mais difícil do que ser professor, inclusive, na atual conjuntura. Com certeza. Apesar que ser professor hoje também não está fácil, né? Não está fácil, não. Não fácil pra ninguém. Né? Não tá fácil, não não. está fácil, porque o desrespeito, os professores têm sido muitas vezes vilipendiados, eles têm sido agredidos, eles estão perdendo a sua autoridade necessária, não é? Através de um diálogo mais fácil. Mas mesmo assim, não vamos desistir. Nós precisamos de bons professores. Sem nossos mestres, nós não seremos ninguém. Esse país não cresce se não investir em educação. Investir em educação é que pessoas que tenham vocação procurem o serviço público para extrapolar a sua vocação, essa coisa sacerdotal, não é? De ensinar as pessoas. Isso é fundamental. Falando ainda do tema dos concursos, cresceu muito o número de concurseiros, né? As pessoas que fazem concurso para ir se preparando até a hora certa, né? Isso é uma nova realidade do Brasil de uns tempos para cá já, né? Eu acho que uma dica também que eu acho que é legal é sempre ler o edital. A gente, às vezes, pelo menos quando eu comecei concurso lá atrás, a gente... Explica edital. O edital é uma forma de licitação, né? O concurso público ela é uma modalidade de licitação, assim como... por exemplo, um contrato para você prestar serviço e tal. E, então, você tem um edital, na verdade, são um conjunto de regras que vão, na verdade, determinar o que esse concurso pode, não pode. Até a pergunta da fisioterapeuta lá, ela precisa ver o edital, quanto tempo é a previsão desse concurso, né? Se é 2, renováveis por mais 2, ela vai ver o tempo que ela tem. No seu concurso, com certeza, estava descrito isso, né? Então, é muito importante que, às vezes, as pessoas não leem o edital. Você fica tão preocupado em prestar o concurso, né? Eu quero ser Banco do Brasil. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma coisa muito interessante, a contratação SLT, do Banco do Brasil desde 2007. Então, o Fernando até tocou num ponto que falou assim que uma dos chamativos para a carreira do concurso público é você aposentar integral, né? Que é a modalidade estatutária que a gente tem. No Banco do Brasil SLT, poucas pessoas sabem disso. Quando você pergunta para a pessoa, vai prestar o concurso, porque não tem estabilidade. É mais difícil ser mandado embora do Banco do Brasil do que num banco comercial, mas você não tem essa estabilidade. Já não contempla tanto, né? Então você precisa ler essas regras no edital. Isso é muito importante como dica, tá? Para as pessoas não... Essa é uma pergunta boa aí que agora eu também quero fazer. Né? Perguntar. E aí, CLT ou estatutário? Você quer, né? O pessoal tem no edital, ainda existe concurso CLT, tem estatutário. Qual que é a vantagem e desvantagem desses dois procedimentos?
Se eu tivesse que É. sei lá, eu iria pro estatutário. Por quê? Porque eu aposentaria com o salário integral, né? Então, Não, eu sei, teria essa mas, opção. por exemplo, Mas eu teria hoje em FGTS, dia, né? hoje em dia, o estatutário, você tem que ter um regime jurídico próprio de previdência, próprio. Uhum. E aí você vai fazer o caixa com parte do salário do servidor também. Então, ele acaba... Agora, ele tem muitas... para a eficiência do serviço público, ele não é considerado, para o gestor, o melhor regime. Sim, sim. Né? Ele não é. Porque a CLT, se você foi admitido no serviço público por concurso público, mesmo sendo seletista, não vai poder ser mandado embora como em qualquer lugar é Banco mandado privado. embora, entendeu? Você vai ter outras regras porque você tem que seguir o serviço público. Agora, nada disso está muito claro ainda. Se você for se transformar em estatutário, algumas prefeituras querem transformar os servidores em estatutário, todos, né? Porque a Constituição fala em regime jurídico único, não permite ficar os dois, exceto aqueles que já tinham direito adquirido, né? E então muitas prefeituras querem transformar todos em seletista, porque pela Constituição, se fizer o regime jurídico único, não pode mais nem pagar, mesmo estatutário, não pode pagar a aposentadoria integral, não pode, porque não tem a fonte, não tem um fundo de previdência. E esses fundos de previdência são muito complexos. A gerência deles, né? Eles vão à falência depois. Então, é muito complexos, né? O governo pode Então, usar o dinheiro, enfim, tem uma série de coisas. A ideia é se vincular ao Fundo Nacional. Isso para o gestor. Então, para os servidores, o complexo é isso, é verificar. Se você for estatutário, um concurso estatutário, eu nem conheço mais concurso estatutário, que oferece o regime estatutário. Para eu nem professor de conheço federais hoje. tem ainda. Né? O federal ainda tem. Federal tem. Você vai ter realmente essa dificuldade, porque vai ter que ter o fundo da Previdência. E esse fundo, boa parte vai sair do seu salário. Sim. Vai sair do salário do servidor. Esse é um problema. Mas é um problema grande, viu, Bruno? Ainda né? não está... O Brasil não está O gestor maduro. é melhor, para o trabalhador o estatutário é melhor. Você tem essas dúvidas. Polêmica. O Brasil não está maduro ainda. Agora, o importante é o que o professor Bonotto falou. Você vai prestar um concurso, você tem que ler o edital, tem que ler as regrinhas daquele concurso. Então, você leia e ali você vai até perceber o que eles vão pedir mais. Isso. Às vezes vão pedir mais português, às vezes vão pedir mais expressão, comunicação, expressão, vão pedir um pouquinho mais redação do que outra coisa. Se é um concurso na área da saúde, por exemplo, ele vai, ou na área da assistente social, você tem que conhecer todas as leis que regem essa questão da assistente social no Brasil, assistência social no Brasil. Senão você não vai saber fazer um laudo. Isso, e por isso a importância de estar atento ao edital, que nem os professores falaram. E também outra questão importante, que também diz respeito ao edital, e é uma escolha que a pessoa vai fazer, se ela vai escolher um concurso em nível médio ou nível superior, que a gente vê muita gente, às vezes na área do direito, do serviço social, prestando concursos de nível médio, porque ele também proporciona certas garantias, e talvez pode pensar, mas talvez será que vai ser mais difícil, algum concurso mais específico, mas assim... É o concurseiro, né, Natália? Ele presta esse para depois, agora eu tô tranquilo aqui, vou estudar para outro. Isso, e os concursos na área que são mais específicos, por exemplo, tanto no direito quanto no serviço social, eles também garantem salários maiores, né? E aí também, conforme vai constar no edital, ele tem uma exigência diferente do conteúdo que a pessoa vai ter que estudar. Isso. Por exemplo, ela vai ter que partir para uma área mais específica do curso, vai cair talvez algumas disciplinas que são relacionadas mais à área específica do curso. Então, é muito importante mesmo essa atenção ao edital. Agora, só tem uma- pouquinho tempo, Eu viu, acho que nós professor? temos Só pra gente pouquíssimo concluir. tempo, mas uma questão importante. O concurso traz segurança, claro, mas você não pode fazer outra coisa. Exatamente. Em geral, ninguém permite que você, concursado, tenha uma empresa também, entendeu? Sim. Então também tem isso, você empresa. vai Limita, estar né? sempre Dedicação limitado. exclusiva. Isso é importante por causa Só da da aula dedicação você consegue, exclusiva, né? etc. Da aula você né? pode. Só para a gente encerrar, então, de acordo com o cenário que a gente está vendo no Brasil, a opinião de vocês, você acha que nos próximos anos a tendência no Brasil é aumentar o número de concursos públicos ou até diminuir? Eu vou no Fernando, a gente está com uma demanda represada, eu acredito que aumente, tá? Acredito que aumente, mas até por dotação orçamentária eu acho que depois vai ter uma queda. Tá certo.
Eu Completar também, alguma coisa? na área do serviço social, também acredito que pode ter um aumento, mas assim, como são concursos que são parecidos, talvez vai seguir a mesma tendência. É isso aí, Brook. Chegamos ao fim com o tempo aí. Eu viu? não acredito. É, que passa ele já rápido. passou, o menino da placa aqui, já passou. Novamente, eu não muito fiz nem a pergunta mais importante, que é... Você tem alguns DC segundos, versus vai. Marvel. Você tem alguns Essa segundos. É a pergunta. DC ou Marvel? Essa é a DC pergunta do dia, né? Descer sempre. Muito obrigado! Muito Tá bem, certo, a pessoa valeu. arrasou agora, hein? Arrasou, estamos bombando. Mas foi ótimo. Obrigado por terem estado aqui com a gente, né, uma das melhores mesas do dia. Obrigado. Bom, nós aqui agradecemos e venha fazer o Uniara, hein? Você não vai se arrepender. Tá certo, só passando um recado final para você curtir lá a página da Uniara nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim, acompanhar no YouTube, compartilhe as lives. Tem mais uma hoje ainda e a programação amanhã é muito extensa e muito completa. Começa às 1h20 da tarde e vai durante toda a terça-feira. Fique ligado aí com a gente. Primeiramente,